Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade que foi me concedida. Me sinto muito honrada. Agradeço ao meu pastor pela confiança, por ter me liberado. Estou debaixo da bênção do meu pastor. Perguntei e pedi para ele, porque é respeito. Eu respeito meu pastor. E agradeço a confiança dele, a confiança do André. E para não perder tempo, eu quero pedir aos irmãos para abrir a palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, no seu capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Amém? Verso 1. Apenas o verso 1. Que diz assim a palavra do Senhor. O título é: Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? Pode se assentar, tomar seus lugares. Irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração na segunda-feira. E Ele me fez ir meditando nele, falando comigo. E cada vez que eu lia, Ele falava mais comigo, o Espírito Santo ministrava mais comigo. Ele ministrou no meu coração a semana inteira através dessa palavra. E algo que o Senhor falou comigo é que quando a gente lê a palavra dEle, que a gente se deleita na palavra dEle, a gente tem que fazer uma oração sincera diante dEle. E pedir a Ele que Ele nos dê o discernimento. E pedir a Ele que Ele nos faça entender, alinhando o nosso coração com o coração dEle. Para que não seja feita a nossa vontade, a nossa ignorância, a nossa cegueira. Porque muitas das vezes a gente quer ministrar as outras pessoas diante do que a gente acha, ou do que a gente sabe. Mas quando a gente olha para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, a plenitude dos céus, a plenitude dos mares, a plenitude da terra, os ricos, os pobres, todos são do nosso Senhor. E a gente precisa pedir a Ele uma palavra. E pedir a Ele também que a gente seja leve na mão dEle. Que a gente seja um instrumento, não para a nossa glória, mas para a glória dEle. Para que Ele chegue a outras pessoas. E o Senhor falava isso comigo. E eu pedi ao Senhor, falei: Deus, fala comigo, Pai. Alinha meu coração com o Teu. Deixa eu entender o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para nós. Porque primeiro o Senhor fala comigo, Alan. Primeiro Ele corta em mim. Primeiro a palavra vem para mim. E Ele falou comigo de Naamã. Irmão André, vamos falar de Naamã. Naamã era um chefe, como a palavra nos diz. Ele era um comandante. Ele exercia uma função de liderar. Ele era um líder. E a palavra nos revela e nos fala que Naamã tinha qualidade, porque é dito na palavra que ele era valoroso. É também dito na palavra que Naamã ganhou uma guerra, porque Deus usou por intermédio da sua vida para ganhar uma guerra e dar vitória aos sírios. Então a gente tem que entender que quando a gente olha para a palavra do Senhor, a gente tem que pedir ao Espírito Santo para que dê o nosso coração, as nossas vistas, ao nosso coração o entendimento de entender o que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Porque muitas das vezes a gente olha com um olhar de crítica, a gente só quer saber o que está errado no outro, a gente só quer saber o que está de defeito no outro, a gente só quer saber o problema do outro. A gente esquece de enaltecer as qualidades das pessoas, a gente só quer procurar as críticas. E Naamã era uma pessoa leprosa, a palavra nos diz, mas ele também era um homem valoroso. Ele também, por intermédio da vida dele, Deus ganhou, por intermédio da vida dele, Deus deu uma guerra vencida. Ele derrotou um exército e deu vitória aos sírios. Então vamos alinhar aqui o nosso coração com o coração do Senhor no que Ele tem nos dito. Que muitas das vezes Deus levanta líderes sobre nós. Deus capacita pessoas para nos liderar. E muitas das vezes a gente só quer olhar para o defeito, só pelo que a pessoa não conseguiu fazer. Só o que a pessoa não conseguiu agradar. Ela acerta nisso, ela acerta naquilo, ela acerta naquilo. Mas às vezes ela te desagrada nisso aqui. Aí a gente só quer prestar atenção no erro. A gente esquece que o Espírito Santo está perto de nós.
simplesmente pedindo não, esperando que a gente peça a Ele. A humildade, irmão Alan, de começar a enxergar nas pessoas as suas qualidades. Quantos de nós, às vezes dentro da nossa casa, com os nossos pais, os nossos primeiros líderes, os nossos pais, eles acertam em tantas coisas, mas eles erram nisso aqui. Aí o que a gente faz? Responde para você, o que você faz? Às vezes a gente tem lá na nossa escola, os nossos professores, eles ensinam de janeiro? Não, de fevereiro a novembro. Aí o seu professor faz algo disso aqui com você que você não agrada. Eu vou sair da escola, eu vou lá na minha mãe chamar meu pai e minha mãe para ir lá na escola brigar com a professora. Porque eu não vou com a cara dela, ela não vai com a minha. Cadê o Espírito Santo na vida de vocês? Cadê o Espírito Santo na minha vida, Andressa? Aonde eu estou andando com os meus pensamentos? O que eu tenho feito da minha vida? Será que eu tenho sido cristã? Aí eu vejo Naamã, porque eu já vi Naamã sendo pregado na boca de muitas pessoas. E todo mundo enaltece a parte do leproso. E não é assim com a gente. A gente não enaltece os erros. A gente não abaixa as pessoas nas suas qualidades. A gente não esquece o que o irmão Alan fez. A gente não esquece o que o irmão André fez o ano todo. Mas chega no final do ano, mas não fez a camisa que nós queríamos. Ah, mas que não deixou eu cantar, não me deu oportunidade. Que não me deixou pregar. E não é assim? Aonde está o Espírito Santo nas nossas vidas? Irmãos, quando uma pessoa é líder, aqui no nosso Brasil, a gente vive no Brasil, vamos usar o Brasil como exemplo. Existe um exército também no Brasil. E um comandante aqui no Brasil, ele lidera 360 mil pessoas, candidatos, militantes. Vocês têm noção do que é você liderar 360 mil pessoas? Você ser exemplo para 360 mil pessoas? Você tem que se resguardar. Você tem que olhar para a sua postura. E a cobrança que vem em cima de nós? E a cobrança que vai em cima dessas pessoas que lideram? Não, mas porém ele é leproso. Tudo bem, ele é leproso. Mas agora vamos achar Deus na vida de Naamã. Porque eu achei Deus na vida de Naamã. Ele era leproso, sim. Mas nós servimos um Deus de provisão. E como eu disse no começo, Ele é o Deus dos crentes. Mesmo aqueles ateus que falam que ateu, Ele é Deus deles também. Eles querendo ou não querendo, Ele é Deus. Porque Ele que fez. Ele é Deus do rico, Ele é Deus do pobre. E Naamã não era servo de Deus. Ele não ia na igreja hoje. Se nós tivesse igreja, se ele tivesse aqui hoje, ele não frequentaria a nossa igreja. Mas ele é Deus é Deus na vida dele também. Porque eu achei a provisão de Deus na vida dele. Todo mundo que lê Naamã, eu lia Naamã e eu entendia que a provisão de Deus na vida de Naamã era quando ele ia até Eliseu. Que Eliseu, o profeta Eliseu, mandava ele se banhar no Rio Jordão 7 vezes. Essa é a provisão que eu enxergava. Eu, Andressa, enxergava. Mas eu consegui ver mais, porque Deus me mostrou. Eu vi a provisão na vida desse homem quando uma menina, em seu cativeiro, dentro da casa dele, sabe o que ela estava fazendo? Trabalhando. Porque ela servia a sua esposa. E ela foi para aquele lugar, irmão André, contra a sua vontade. Quanta coisa Deus faz na vida de nós cristãos contra a nossa vontade. Quantas pessoas estão trabalhando na obra do Senhor e dizendo em orações: eu não aguento mais, eu quero sair, eu não estou dando conta mais, Jesus. E Deus está falando: eu vou te usar onde você está. É nesse cativeiro que você está. Aquela menina, ela era provisão de Deus na vida de Naamã. Não aconteceu a provisão no Rio Jordão. Aconteceu quando essa menina foi parar na casa dele. Porque ela chega, uma menina que não tem nem nome. Porque hoje em dia os crentes querem nome. Tá lindo. Glória de Deus. Mas que eu diminua e que ele cresça. Eu não precisava, eu não pedi isso aqui para Deus. Nunca falei: Deus, me leva assim, me faz assim. É a provisão de Deus. Que nós diminuímos e ele cresça. Uma menina, irmão Alan, que não é citado o nome dela. Mas deixa eu te contar o que essa menina carregava com ela. Ela carregava direção. Porque ela chega trazendo direção para alguém de alta patente. Ela chega trazendo direção para uma pessoa de alta patente. Sabe por quê? Porque Deus estava no negócio. Porque Deus entrou na casa daquele homem através da vida daquela menina, que é um instrumento de Deus. Ela chega com direção e provisão. Por quê? Porque através da direção que Deus deu na vida dela para ele, foi o provimento daquilo que ele precisava. E todo mundo vê Naamã, como eu também vi, irmão Alan,
como uma pessoa soberba. Por quê? Uma pessoa soberba. Porque quando ele chega lá em Eliseu, ele meio que deu uma recontraída com Eliseu. Porque Eliseu nem o recebeu, nem viu a cara dele. Ele chegou lá e Eliseu mandou um mensageiro. E mandou ele descer no rio Jordão, que não era um dos rios mais limpos que existia naquela época. E ele voltou para trás. Mas Naamã, Deus me fez ver Naamã de uma maneira tão diferente. O Espírito Santo mexeu na minha visão de uma maneira tão tremenda. Eu julgava Naamã, eu achava Naamã uma pessoa soberba, mas eu olhei para ele e falei assim, coitado desse homem. Ele liderava. Pensa o que esse homem não sofria. E tanto que Deus usava a vida desse homem. E ele nem sabia. E olha o peso que ele carregava, porque ele liderava pessoas. E sabe o que é difícil? O André e o Alan sabem. É que quando a gente está à frente de uma liderança, sabe o que é cobrado diretamente de cada um de nós? É como estão os nossos liderados. É cobrado isso da gente. É muito cobrado. Do pastor? Não. De Deus. Porque é Deus que levanta. Deus que coloca. Deus que convoca. Deus que titula. É Deus. Tudo é por intermédio de Deus. E eu fiquei pensando que eu pelo menos li a história de Naamã e achava ele soberbo. Ele não quis descer no Rio Jordão, ele é cheio de orgulho. Mas não é não. Deixa eu contar para vocês o que eu vi ele com alguns amigos especiais. Vocês têm olhado os amigos de vocês? Com quem vocês andam? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa é orgulhosa, cheia de orgulho, soberba, nariz em pé, a maioria das pessoas que andam com ela são da mesma forma. A gente atrai aquilo que a gente libera. Se eu sou uma pessoa soberba, eu vou ter um monte de gente soberba comigo. Mas se eu sou uma pessoa humilde, de coração humilde, eu tenho apreço a pessoas assim também, pessoas de bom coração. E Naamã tem alguns amigos que chega para ele e fala, Naamã, se ele te pedisse para descer em outro rio, te fazer outra coisa, você não faria? Por que você não pode voltar lá e se mergulhar? Por quê? Qual o motivo? Mas olha da onde que veio a provisão de novo, Alan. Na vida dele. Pessoas que andam com ele, de novo, pertinho dele. Provisão de novo de Deus. Só que a gente tem a maneira triste de olhar e ver só o ruim nas pessoas. A gente tem uma maneira difícil de lidar, nós seres humanos. Paulo disse, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, esse sim, flui nos meus membros. Porque nós temos essa essência. Mas quando uma pessoa tem o Espírito Santo, André, ela não age assim. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, está presente na vida da pessoa, ela pensa para falar. Ela ora primeiro, antes de agir, ela ora. Ela fala com Deus. Ela pergunta primeiro. E eu vejo Naamã de uma forma diferente. Não porque eu queria ver. Porque eu via ele da maneira que muitos pregavam. Mas Deus me deu uma maneira diferente de enxergar Naamã. Porque eu orei primeiro. Eu pedi a Deus direção primeiro. Eu falei, Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, deixa eu enxergar da maneira que o Senhor enxerga. E quantas das vezes a gente tem enxergado as pessoas que nos lideram, as pessoas que andam com a gente. Dentro da nossa casa, a gente às vezes não tem um pinguinho de compreensão com as pessoas que moram com a gente. A gente não tem compreensão com o outro. A gente não tem empatia com as pessoas, mas a gente se diz cristão. A gente se diz cristão. A gente não tem humildade. O que está faltando em nós? Você já se fez essa pergunta? O que está faltando em mim? Porque o Espírito Santo tem provisão para vocês. Como ele teve na vida de Naamã. Tem provisão. E Naamã desce o rio. E Naamã mergulha no rio 7 vezes. E ele é curado da sua lepra. Porque Naamã também era obediente. Ele foi, sabe o quê? Debaixo da palavra que Eliseu liberou sobre a vida dele. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela renova, ela transforma. A palavra, não é eu, é a palavra de Deus. Só que a gente não está mais orando a palavra. É necessário que alguém leia, que alguém descubra as promessas que tem na palavra. E lembre o dono da promessa para que ele cumpra. É necessário que alguém se lembre, André, lá de Ezequiel 11, que o Senhor prometeu para cada um de nós, que ele tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne. Que ele colocaria o Espírito.
É necessário que alguém leia. Vamos ler mais a palavra. As nossas orações estão frias porque não tem palavra. Porque não buscam palavra de Deus. Ele é fiel, ele não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Quando ele fala que vai fazer, é necessário que alguém fale assim: pai, lembra-te da tua promessa. Lembra, pai, sabe um filho que recebe uma promessa do pai? Vou comprar para você no Natal, vou comprar para você no Dia das Crianças. Cadê o joelho no chão falando: pai, lembra daquela promessa? Aquela promessa que o Senhor fez. Lembra, mas está faltando palavra. Está faltando palavra. As pessoas já não têm palavra. As pessoas não têm palavras para pregar. Elas têm palavras para usar. Não é para Deus usar elas, é para elas usarem a palavra. É para elas usarem Deus. É por isso que eu estou pregando na mão diferente. É porque Deus me deu uma palavra. Não para que eu use ela, mas para que Deus me use. Para que o que eu seja ministrado aqui, como diz o irmão André. Eu posso errar. Eu vou errar sempre, porque eu sou ser humana. Porque todo mundo aqui, não só eu, não só Naamã, todos aqui, tem um porém. Deixa eu lembrar para vocês, eu não sei se vocês sabem disso. Alan tem porém, André tem porém, pastor tem porém, Andressa tem porém. Não é só Naamã que tem porém, não. Todos nós temos porém. Só que a gente só pode ter humildade. A gente só pode descer diante das pessoas e enxergar os porém delas. Diferente. Sabe quando a gente olha para o nosso porém primeiro? É por isso que Deus dá um porém para todo mundo. Para que a gente pudesse olhar para as pessoas. Porque o único santo, perfeito, glorioso, majestoso que passou por essa terra foi Jesus de Nazaré. Diante dele ninguém fica de pé. Não tem. Mas é por isso que o Senhor falou comigo: Andressa, precisamos ler mais a palavra. Precisamos descer mais na olaria. Precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar a orar. Ao que você quer, não, orar a palavra. Vazios de palavra de quem? Palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você dobra o seu joelho e fala lá: pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ela não volta vazia. No final do dia você vai ver que foi feita a vontade dele. No final do dia você vai ver que ele cumpriu a vontade dele. Esses dias para trás, eu orei a palavra, falei: Deus, tinha algo na minha igreja e eu não queria ir. Eu não lembro o que foi, mas eu queria ir para casa da minha mãe. Queria ficar com a minha mãe, que minha mãe não mora lá em São Gonçalo, minha mãe mora em Garatinga. E eu queria ir lá ver minha mãe, queria ficar com a minha mãe no final de semana. Mas de manhã cedo, quando eu orei a palavra, eu falei para Deus o meu querer. Falei: Deus, o meu querer é esse. Mas todavia seja feita a tua soberana vontade. Eu terminei o dia chorando porque eu queria ver minha mãe. Mas eu terminei glorificando também porque foi feita a vontade dele na minha vida. Meu marido passou mal, não conseguiu nem levantar da cama. Ele chegou do serviço passando mal. Aí quando ele chegou passando mal, André, eu pensei assim: não, vou ter que ficar em casa de novo. Olha o diabo querendo entrar. A culpa, querendo colocar a culpa nele, né, coitado. A culpa não é dele, não. Espírito Santo me lembrou. Que você orou mais cedo? Que você orou mais cedo? Todavia seja feita quem? A vontade de Deus. Olha a minha vontade aí. É a minha vontade. Vocês acham que aquela menina estava ali pela vontade dela? Ela foi levada cativa. Ela estava presa. Ela não estava ali porque ela queria. E quantos de nós estamos em alguns cenários, não porque queremos, não porque almejamos, mas porque é a vontade do Pai. É porque aquela menina precisava estar ali. Ela precisava dar uma direção para uma pessoa que já estava perdida, que já não sabia mais o que fazer. Porque ela não nasceu leprosa, ela não nasceu. Pessoas que pegam lepra é por contaminação. Encosta e pega. Quando você encosta numa pessoa que tem lepra, a bactéria dela, às vezes, prolifera na pele. De alguns não, depende da humanidade. Não sei falar essa palavra. Depende da isso aí. E reage, e a lepra dá seguimento. Não é porque a pessoa quer. Muitas das coisas na nossa vida não é porque o André quer. Não é porque eu quero. É porque é a vontade de Deus. É porque Deus queria ensinar eu e você através da vida de Naamã. É preciso que a gente peça o Espírito Santo que pingue. Alguém lembra disso? Está na palavra.
Alguém ora isso? Pinga, Espírito Santo, o teu colírio nos meus olhos. Sabe para quê? Para que eu veja a vida do meu próximo com diferença. Para que eu veja a vida do meu próximo com amor. Para que eu veja a vida do meu próximo com carinho, com respeito. Para que eu veja meu líder com compaixão. Para que quando ele vire as costas, eu não jogue uma pedra na cabeça dele. É para isso que o Espírito Santo está querendo nos ajudar. É para que a gente faça a diferença na nossa casa. A minha irmã é a mais nova ali, ó, a Amanda. Ela está passando o caminho dela agora. Ela veio me contar algo esses dias. O Espírito Santo passou pela minha vida, está na minha vida. E eu lembro do meu percurso, eu lembro que eu passei. Eu lembro dos meus erros, André. Eu lembro que eu errei também. Tem porém também. Você tem porém também, crente. Aí ela chegou chorando, me contando. Eu acho que na cabecinha dela, ela achou minha irmã vai me jogar uma pedra. Eu falei com ela, que bênção, que felicidade. Eu passei por isso, tô contigo, pro que der e vier. É isso que você tem que fazer na sua casa, crente. Chega alguém com um problema pra você, fala, tô contigo. Vou te ajudar, vou te levantar, vou pegar com você nessa enxada. É pra capinar, vamos capinar junto. É pra levantar o muro, vamos levantar junto. É para isso que você está aqui. É para você ficar treinado. Para quando você chegar na sua casa, na sua escola, no seu bairro, você fazer a diferença. Não é para você jogar pedra nas pessoas que estão lá fora. É por isso que tem muita gente que não entra aqui para dentro. Sabe por quê? Porque quando saem daqui já se acham sem porém. Aí deixa eu lembrar, porque Deus me trouxe aqui para te dizer. Você tem porém também. Aí eu te pergunto, você quer ser essa menina? Ou você quer seu nome nos holofortes? Você quer realmente ser usado? Começa a ter contato com o Espírito Santo. Liga para ele. Faz uma ligação, todo mundo no zap. Chama o Espírito Santo no zap aí. Chama ele. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Sabe por quê? Porque eu sou grossa, eu sou mal educada, eu trato minha família. Eu canto na igreja, canto. Mas lá na minha casa eu sou rebelde. Na minha casa eu xingo meus irmãos. Eu não tenho paciência com ninguém. Não, mas eu canto. Ah, você canta, mas você tem porém. Você prega, mas você tem porém. Tem que ser diferente, crente. É para você estar num cenário de dificuldade. Sabe por quê? Vou falar algo com vocês aqui. Deus nos leva a cenários de dificuldades. Mas não é para morrer, não. Não é para você morrer, não. Ezequiel foi levado em espírito. Lá no capítulo 37 de Ezequiel. Ele foi levado em espírito a um vale de ossos secos. E não foi porque ele quis também, não, Alain. Foi Deus que levou ele. E mostrou para ele ossos sequíssimos. Às vezes Deus está te levando lá no cenário de ossos sequíssimos que você pensa e fala assim, não tem jeito. Acabou a história, não tenho força mais. Não tem nada mais, não consigo mais. Aí você que está aqui, crente, é para você ir para esse cenário que você está vivendo e começa, sabe o quê? Deus disse para ele, profetiza, Ezequiel. É para você chegar no seu cenário e falar, Deus vai levantar, Deus vai fazer a obra, Deus vai recomeçar de novo. Está destruído, mas Deus vai levantar. Deus vai começar o rebuliço. Porque quando um crente cheio de fé, cheio de unção e cheio do Espírito Santo começa a profetizar, oh, da labassuri cantarábias, algo diferente começa a acontecer. Osso com osso começa a juntar. A carne começa a chegar em cima do osso. O impossível começa a acontecer. Sabe por quê? É liberado, sabe o que, Alain? A palavra de Deus. Começa a profetizar na sua casa. Não tem paz na sua casa, não? Profetiza paz. A paz que excede todo o entendimento. Conhece a palavra, crente? Tu lê a palavra, crente? Começa a profetizar na casa de vocês. Não tem, não? É nesse cenário mesmo. Começa a profetizar a paz. Começa a profetizar amor. Começa a profetizar. Espírito Santo mora aqui, Espírito Santo. Tá sujo, Alain, vamos limpar. Espírito Santo, vamos me ajudar a limpar, eu preciso limpar. O que está errado é entulho, vamos tirar o entulho. Mas Espírito Santo fica. Espírito Santo não vai embora, não me deixa. É assim que a gente ora. Porque aí a vida chega. Eu não vim aqui para atender méritos humanos. Eu não vim aqui para atender a mim, Andressa. Eu vim aqui com a palavra de Deus para você. Volte a orar a palavra de Deus. Volte a ler, a ter conhecimento, a procurar. Quando eu comecei, que eu conheci Jesus, eu lia a palavra e eu não entendia nada. Eu li um salmo e não entendia nada. Só que eu orava e falava, André, Espírito Santo, parecia grego, japonês, sabe aquelas coisas que você compra?
que o manual é tudo. Eu não entendia nada, pastor. E eu falava, Deus, me ensina. Deus, eu quero aprender. Não é para me pregar, não, Espírito Santo. É porque a minha vida precisa da palavra. A minha casa precisa da palavra. A minha família precisa da palavra. Eu não tinha marido, sabe o que eu fazia? Deus, eu profetizo marido. Eu profetizo aquilo que não tem, que vai vir à existência, porque eu creio na palavra dele. Hoje eu leio, eu tô aqui pregando, mas eu sou uma pessoa que não conseguia entender nada. Eu li e não entendia nada, parecia grego. E hoje eu leio, eu consigo ter entendimento. Não entendimento humano, porque Deus está buscando umas pessoas hoje. Oh, Barabás, Biandaraba, Candarábia. Deus está procurando umas pessoas hoje diferentes. Alguém que não quer ser alguém que não quer usar Deus, mas pessoas que querem ser usadas por eles e aguentem. Porque ser usado por Deus não é para qualquer um, não. Ser usado por Deus vai te levar a cenários de dor, de sofrimento. Vai ter dias que você vai ter que ficar em lugares que você nem queria. Tem dias que você não vai poder ficar com a sua família. Você vai querer, mas não vai poder. E Deus está procurando essas pessoas que querem renunciar e viver o seu evangelho, entregar a vida para Cristo e deixar Ele te liderar, deixa Ele te liderar. Não lembra mais das coisas passadas, porque tudo se faz novo. Busca primeiro o reino dos céus, porque Ele diz na palavra dele, e eu falo isso com verdade, com testemunho vivo, que todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando eu fiquei grávida da minha filha mais velha, o meu sonho sempre foi casar, ser mãe e ter filhos. Quando eu fiquei grávida da minha filha mais velha, morava com a minha mãe. E eu pensava, Deus, quando eu vou ter minha casa? Eu pensava quando, sozinha, sem ajuda. E eu orava todos os dias, de madrugada, de tarde. A hora que dava eu orava e falava, Deus, eu profetizo uma casa. E hoje eu tenho uma casa. E eu nunca paguei R$1 nela. Não saiu R$1 do meu bolso. Porque Deus é Deus de provisão. Como Ele foi na vida de Naamã. Ele é provisão. Hoje a minha mãe foi lá em casa. Falou assim, vamos passar a casa pro seu nome. Eu não paguei R$1 na minha casa. Deus comprou ela pra mim. Deus pagou cada centavo pra mim. Não interessa quem Ele tem que usar. Ele usa e Ele faz. Ele cumpre, Ele é fiel. Mas Ele precisa de pessoas fiéis também. Pessoas que não estão buscando fama, status, querendo se aparecer mais que Cristo, mas verdadeiros adoradores que deixam Ele ser o autor e consumador da sua história. É a melhor escolha que eu e você podemos fazer. Eu quero agradecer a minha grande oportunidade. Não preciso estender mais não, porque o que Deus me deu eu já entreguei. Eu quero agradecer a minha oportunidade e quero dar um conselho, porque a gente não manda, a gente não sobe aqui para mandar em ninguém. A gente aconselha. Eu aconselho vocês a renunciar. Eu aconselho vocês a orar a palavra, porque a palavra tem poder. A palavra faz coisas milagrosas. A palavra, ela cura, ela liberta, ela transforma. Eu aconselho vocês, ore, medite na palavra, peça a Deus, deixa eu entender. Não é para me levar para ninguém, não. Primeiro eu tenho que aplicar na minha vida. Ore a palavra, leia a palavra, se achega mais ao Senhor, se achega mais a Ele, se achega. Deus tem coisas grandes e firmes. Ele disse lá em Jeremias 33, clama. Ô André, mas o povo já não clama. Pastor, o povo não clama, pastor. Deus olha e fala, cadê o povo que não clama? É pecado, não tem problema não, nosso Deus perdoa. O que é que tá errado? Clama. Cadê o povo que chama pelo nome dele? Já não tem mais. Ele disse, se meu povo se arrepender e se humilhar e buscar a minha face, eu vou ouvir a terra de novo. Não importa quem não quer saber. Eu vou curar, eu vou transformar. Ele viu e gosta de você. Cadê o clamor da igreja? Cadê o clamor?
Cadê o povo que não busca mais, não tem Mas tempo tem um mais? Deus no céu Não consegue ter tempo para Jesus. Não é para a igreja, não é para Jesus. Não tem tempo com Ele, não tem tempo para Ele. Cadê o povo que não clama? Se as pessoas pudessem contemplar o coração de Deus. Oh, vocês acham que Deus fica feliz quando vê um crente sofrendo, um crente triste, um crente passando por tribulação? Ele só está lá esperando alguém clamar, alguém falar assim dentro de uma casa. Se um clamar dentro de uma casa, há diferença. A transformação é para todo mundo. Se um clamar lá dentro. Cadê o povo que não clama? Cadê os corajosos? Cadê os crentes corajosos? Quem tem coragem aqui de clamar? Quem tem coragem de pagar o preço? Quem tem coragem de orar pelos seus? Ah não, mas não merece. Não, ora por ele, porque nem eu merecia, nem você merece. Ninguém merece. Mas a graça é para todos. A graça é para todos. A graça é pro preso. A graça é pro advogado. A graça é pro juiz. A graça é pro médico. A graça é pro enfermo. A graça é para todos. Cadê o povo que não clama? Eu quero entregar minha oportunidade, glorificando ao nome santo de Jesus. Obrigada, Senhor. Eu quero pedir os irmãos para se colocar de pé para a gente orar. Vamos clamar. Fecha seu olho comigo, crente. Vamos clamar junto. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu coloco aqui, Pai, teu povo, o teu povo, Jesus, diante dos teus pés, porque é o mais alto que queremos chegar debaixo do teu pé, Jesus. Oh Deus, eu peço ao Senhor que, Senhor, papai, transforma, renova, Espírito Santo, transforma a alma do teu povo, retira o mal, Pai, aquilo que o inimigo tem plantado, a semente da discórdia, a semente da contenda, a depressão, a ansiedade, Pai, vai tirando, Jesus. Repreende do teu povo, Pai. Desacelera o pensamento, porque tem muita gente com o pensamento acelerado, Jesus. Desacelera esses pensamentos. Dá, Pai, que excede todo entendimento. Oh, Espírito Santo, coloca seu povo de pé, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, transforma, Espírito Santo, essa geração. Eu profetizo que vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo que vocês vão regozijar na presença de Deus. Eu profetizo que vocês não vão conseguir ficar de pé diante da presença de Deus. Eu profetizo vida na vida de vocês.